Esquece tudo o que você já ouviu falar sobre renda em dólar, porque no vídeo de hoje eu vou mostrar tudo o que realmente interessa para você montar uma estratégia que alcance seus objetivos em moeda estrangeira sem correr riscos e sem desperdiçar dinheiro com imposto desnecessário. Eu sei que você, brasileiro, muito provavelmente se interessa por dividendos. A gente ouve falar sobre carteiras de renda e existem motivos técnicos e específicos que trazem imensas vantagens para carteiras de renda aqui no nosso Brasil. Vou dar aqui dois exemplos muito importantes. Somos um país de juros altos. Então, em média, quando a gente pensa em ativos de renda fixa, a gente vai ter ativos de menor risco, entregando uma renda muito apropriada. Você deve ver fundos imobiliários, títulos públicos que pagam dividendos na casa de 2 dígitos de dividend yield por ano. Então, esse é um primeiro fator muito importante do nosso mercado. Agora tem outro, que é arrebatador. E eu sei que pode ser alterado nos próximos meses, mas pelo menos por enquanto, tem muito ativo com benefício fiscal no Brasil. Até que as regras mudem, dividendo de ações não é tributado, dividendo de fundos imobiliários, de fundos de debêntures incentivadas. E mesmo depois de uma eventual tributação aqui no Brasil, que está sendo discutida, se esses ativos forem tributados, eles vão ser menos tributados do que o restante. Então existe uma vantagem fiscal clara em receber dividendos aqui no Brasil. Vamos colocar aqui no quadro para vocês acompanharem comigo. Brasil e Estados Unidos. Como eu falei, temos vantagens muito claras no nosso mercado. Vou colocar as duas já mencionadas. Juros altos, isenção fiscal. Então, se você faz bem feito, bem planejado, você consegue obter muito benefício. Mas quando você pensa em diversificar seu patrimônio para além da fronteira, o que normalmente os brasileiros costumam fazer? Eles exportam os conceitos que eles aprenderam sobre o mercado brasileiro e procuram algo similar lá fora. Então, se aqui no Brasil dá para fazer uma carteira de renda bem legal, com diversificação, é natural que um brasileiro pense, olha, eu quero montar uma carteira focada em renda com ativos internacionais, da mesma maneira que eu faço aqui no Brasil. E é aí que você comete um grande erro, porque são mercados diferentes. Então você não pode necessariamente exportar um conceito que vale aqui para o Brasil lá para fora, por uma questão muito importante. Nos Estados Unidos, o dividendo pago por uma empresa, ou por um ETF, ou até mesmo um provento pago ali por um título de renda fixa, ele toma uma mordida de 30% de imposto que já é retido direto na fonte. Então você não tem nem a chance de tentar sonegar esse imposto, porque ele já pinga líquido. Então pensa comigo, se o dividendo lá fora toma uma mordida de 30% e a gente está num país mais desenvolvido, onde as taxas de juros são estruturalmente mais baixas que o Brasil, eu vou ter dois problemas. O primeiro problema é, os ativos em média vão pagar um dividend yield menor e eu vou tentar focar todas as minhas energias em ganhar dividendos, sendo que o fluxo de dividendo toma uma mordida. Então é uma coisa um pouco ineficiente você tentar ampliar dividendos se eles vão tomar uma mordida muito maior. Até mesmo se você constitui uma empresa, né, uma empresa offshore que vai fazer os investimentos por você, se você não fizer bem direitinho, você pode não ser tributado logo que o pagamento dos dividendos é feito, mas ser tributado pela empresa depois. Então tome cuidado ao tentar escapar do imposto. Via de regra, é muito tributado e é difícil de escapar disso. Por isso você tem que ser inteligente e buscar uma estratégia que consiga minimizar essa questão aqui, que é tão dolorosa para o nosso bolso no longo prazo. Mas antes mesmo de eu te mostrar essa estratégia inteligente para você tentar fazer uma estratégia de renda sem pagar muito imposto, eu queria fazer uma provocação para você. Será que você está no momento de vida de buscar uma carteira de renda? É relevante que a gente fale sobre isso. Por quê? Normalmente, quando eu constituo uma carteira de renda, eu já quero usar aquele pinga-pinga de uma maneira proveitosa. Por exemplo, eu monto uma carteira de renda aqui no Brasil, aí pinga lá um dividendo na minha conta, eu pego esse dividendo e pago a escola do meu filho, eu pago o aluguel, eu pago ali minhas contas do dia a dia. Ou seja, aquela renda, ela me ajuda a sobreviver, ela já custeia questões importantes da minha vida. Mas o que eu vejo acontecer muito? Investidores têm essa tara, essa vontade exacerbada de pegar dividendos, mas não necessariamente estão no momento de usar. E aí o que acontece? O dividendo pinga na conta e você reinveste esse dividendo. Se você pega um dividendo e reinveste, é porque você está querendo ainda multiplicar um pouco seu patrimônio. Você está buscando valorizações de longo prazo. E se esse for o objetivo, talvez tenha uma carteira mais apropriada para o objetivo de crescer o seu patrimônio. Eu faço essa provocação em seu benefício, porque tem uma carteira adequada para o teu objetivo. Eu não estou dizendo que você tem que desistir de uma carteira de renda caso você esteja fazendo. Talvez a carteira de renda seja a grande motivadora dos teus investimentos. Talvez você se sinta muito animado quando pinga um dividendo na conta, isso te dá vontade de continuar. Eu entendo isso, tá? Mas via de regra, tem carteiras apropriadas para diferentes objetivos.
objetivos. E justamente por isso que aqui na Finclass a gente desenvolveu duas carteiras diferentes para dois objetivos distintos: a carteira de valorização da Finclass e a carteira de renda. Aliás, vou mostrar pra galera aqui, vou pedir ajuda pra gente mostrar aqui pra vocês como que é na prática essas carteiras que a Finclass tem a oferecer. Então estou eu aqui na página inicial da Finclass, até é bom pra você já ir conhecendo como funciona a nossa plataforma, e logo em cima no menu a gente tem aqui a aba de carteira. Quando eu clico nessa aba de carteira, eu posso selecionar qual o tipo de carteira que eu quero pro meu objetivo, eu posso dizer qual que é o tamanho do meu patrimônio, e a partir disso o sistema automaticamente vai recalcular aqui os ativos e já dizer para mim onde eu preciso colocar o meu dinheiro. Então aqui já por padrão, já estava a carteira de valorização com patrimônio de R$500 mil, mas isso pode ser editado. Ó, vamos brincar aqui, ó, editar carteira escolhida, eu posso editar e colocar aqui a carteira de valorização ou a carteira de renda. Você vê que tem até a descrição, mais ou menos a ver com o que eu contei para vocês, né, os objetivos diferentes, a fase da vida que você se encontra. Então vamos colocar aqui a carteira de renda, selecionei a carteira de renda e você pode colocar ali o valor do seu patrimônio para que o sistema calcule. Então, tanto você que está começando a investir agora, tem só um pouquinho de dinheiro, ou você que já investe e quer pegar uma parte só do seu patrimônio para seguir a carteira Finclass, independentemente do tamanho do teu bolso, você consegue ter uma alternativa para seguir uma carteira legal. Coloca o valor, eu vou manter os 500 mil que já estava como padrão, só para a gente ver a quebra da carteira, que é o que eu quero de fato mostrar para você aqui hoje. Coloco aqui continuar, salvar e atualizar a carteira. O sistema já calcula automaticamente e mostra o resultado na tela. Você vai ter algumas visualizações, inclusive quais caixinhas da carteira tiveram as maiores valorizações nos últimos períodos, né, nos últimos 30 dias, 3 meses, no ano ou desde o início. E aqui embaixo, os ativos. É claro que a equipe de edição deixou aqui tudo borrado, você não vai ver o nome dos ativos, mas a ideia é você ver como funciona mais ou menos a construção de uma carteira com foco em renda, como a gente tem aqui na Finclass. E se você quiser saber no detalhe quais são esses ativos, qual que é o peso em cada um deles, e mais, lê o relatório que embasa o racional de cada um desses ativos, com todo o acompanhamento, presença na comunidade para falar diretamente com os analistas, lives semanais sobre o tema, você precisa imediatamente clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e fazer parte dessa comunidade junto com a gente. Não perde tempo não, hein? Vou deixar aqui o link para você nem perder seu tempo. E aí, se juntando à nossa comunidade, você vai poder brincar aqui na plataforma, né? Clicar aqui só para vocês continuarem vendo a aba de fundos imobiliários, títulos públicos, ações, e a primeira aba que eu tinha mostrado era de dívida corporativa, né? Uma carteira bastante diversificada, focada nesse objetivo, que é ampliar renda. Porque, vamos lembrar, Brasil, juro alto, isenção de imposto, isso equivale a uma boa carteira de renda. Você que quer viver do patrimônio, consegue fazer isso de uma maneira muito bem feita aqui do Brasil. A Finclass pode te ajudar nesse objetivo. Agora, a questão que você deve estar na cabeça é o que fazer para a parte dolarizada do teu patrimônio. Eu vou te explicar tudo em detalhes, antes, é claro, de voltar para o meu setup original aqui num passe de mágica. E num passe de mágica, voltamos aqui e eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para ter uma estratégia que seja equivalente a uma estratégia de renda, só que com ativos dolarizados. Lembrando ali a minha provocação que eu fiz sobre o objetivo, lembra que normalmente a renda ela tem que ser útil, tem que pingar um volume que você consiga usar para fazer alguma coisa. Muito provavelmente você é um investidor ou uma investidora que vive aqui no Brasil, que vai ter a maior parte do patrimônio aqui no Brasil, mas para esse bolsão que você deixa lá fora e constitui uma estratégia de renda, a renda que pingar para você, ela tem que ser útil para pelo menos você pagar uma viagem por ano, para quando for lá para fora tirar férias, você ter um dinheirinho para gastar, porque se for para reinvestir, tem estratégias melhores, inclusive a carteira de valorização internacional da Finclass. Mas vem comigo, se o problema aqui é o imposto, o segredo passa por não focar em aumentar o imposto. Muita gente fica procurando aqueles ETFs high dividend, né, que tenta escolher as empresas que pagam mais de dividendo, mas novamente a gente está inflando um fluxo de dinheiro que toma uma mordida muito grande, não é muito eficiente. Então, normalmente, quando a gente quer fazer uma estratégia que envolva esse conceito de renda, a gente trabalha com uma estratégia de retiradas programadas. Isso quer dizer que eu tenho o meu patrimônio, um patrimônio que já começa ali bastante representativo. Lembra, para gerar renda, a gente tem que ter normalmente um patrimônio maior. Se eu tenho $1.000 para investir, provavelmente o pinga-pinga que a gente vai tirar disso não vai ser suficiente nem para você comprar um sanduíche do McDonald's lá em Nova York. Então tem que ter um patrimônio inicial que seja um pouco mais relevante. Você começa a investir num determinado patrimônio, ele vai se valorizando, no final do ano
ano você faz um resgate. E aí o patrimônio volta a se valorizar, você faz um resgate e assim por diante. Então veja, é uma estratégia onde você foca em crescer o patrimônio, não por meio de dividendos, mas por valorização das ações, das cotas dos ETFs, resgata o montante apropriado para você sobreviver àquele determinado ano e o patrimônio volta a crescer e você vai sempre tirando o lucro dele, tentando preservar esse montante inicial e ir tirando o excesso do crescimento que a sua carteira entrega. Via de regra, bem resumidamente é isso. Por que que isso é mais eficiente? Quando eu compro uma ação lá fora, um ETF que seja, e ele se valoriza, e aí eu faço uma venda, qual que é a tributação que incide sobre isso? É uma tributação sobre o ganho de capital e a gente paga 15%. Então 15% é metade dos 30% que a gente pagaria direto na fonte se a gente estivesse recebendo dividendo. Então aqui que tá a grande vantagem. Eu vou focar em crescer o bolo e aí eu corto a fatia do tamanho da minha fome. E ao cortar essa fatia, o imposto é metade do que seria se eu estivesse recebendo o dividendo. É assim que muitos alocadores de fortunas fazem lá fora para os seus clientes. E aí, o que a gente precisa refinar aqui é só o tamanho das retiradas que você vai fazer todos os anos e como ir recalibrando essa carteira ao longo do tempo. Porque o que você quer é evitar esgotar o teu patrimônio antes de partir dessa para melhor. Então você tem que dimensionar, né? Você quer deixar dinheiro para os herdeiros? Então você tem que dosar aqui a quantidade de resgate que você faz. Tem muita gente lá fora, e talvez até por uma questão cultural, que não faz tanta questão de deixar legado, patrimônio, então se calcula aqui retirada e a pessoa programa para acabar o dinheiro mesmo quando ela morrer, e não deixar nada para ninguém. É uma maneira de viver. Provavelmente você não vai querer fazer isso, provavelmente você vai querer manter um patrimônio investido e ir tirando o excesso dele todos os anos, tá? E tem uma estratégia que se chama Guiton-Klinger, que ela é muito utilizada, muito conhecida, e eu vou te ensinar aqui em detalhes, tá? A estratégia de Guiton-Klinger é o sobrenome dos estudiosos que desenvolveram essa técnica, e ela tem um nome popular, que é a estratégia do guardrail. E você vai descobrir, muita gente não sabia que a palavra guardrail da estrada vem dessa abrasileiração do termo guardrail. Sabe que nem você vai jogar boliche, tem aquela canaletinha? É uma estratégia mais ou menos parecida, porque eu tenho aqui o meu patrimônio, e se eu tenho uma performance positiva e meu patrimônio cresce bastante, eu tenho permissão aqui de aumentar a taxa de retirada que eu saco desse patrimônio. Da mesma maneira, se eu tive um mercado ruim naquele ano, quando eu termino esse ano, eu vou fazer um balanço e aí eu diminuo o valor da retirada. Isso é o que garante a longevidade do patrimônio, porque se o patrimônio passa por um estresse de mercado, diminui, e você continua retirando o mesmo montante, você pode acabar esvaziando aqui o teu bolso. Então você vai calibrando, e por isso que é a estratégia do guarda-reio, que é como se você tivesse aqui duas canaletas que ficam equilibrando momentos bons e ruins, para que não haja nem muito exagero, ou que você, de repente, tenha que diminuir muito drasticamente o valor do seu resgate anual. E como que funciona a estratégia de Guiton-Klinger? Você começa com uma taxa de retirada de 5%. Apaguei o gráfico aqui para a gente trazer um exemplo numérico. Vamos supor que eu tenha $1 milhão aqui. E eu estipulo uma taxa de retirada anual no montante de 5% desse valor. Então eu vou tirar 5% de $1 milhão, que é igual a $50 mil. E aí você passa aqui por um momento de valorização do mercado. Você tinha $1 milhão, o seu $1 milhão foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, a ponto que esses $50 mil que você tirava, em algum momento diminuiu o percentual que ele representa do todo, porque o patrimônio está crescendo. Em algum momento, esse 5% aqui vai ser 4%, porque o patrimônio cresceu. Então você tem permissão para ajustar o tamanho do resgate que você faz. $50 mil era 5% quando o seu patrimônio era $1 milhão. Quando o seu patrimônio for $1,5 milhão, $50 mil vai representar um percentual menor. Então isso te dá permissão para, no ano seguinte, ter uma retirada maior. De repente, viajar mais naquele determinado ano, você vai ter mais dinheiro para usar. Então, no caso do patrimônio aqui tá valendo 1,25 milhão, esses 50k aqui passam a representar 4%. Eu vou ajustar a taxa de resgate, eu vou aumentar 10% do valor da minha retirada. Então, eu retirava $50 mil, agora eu vou passar a retirar, eu coloco aqui, ó, $55 mil. Aí você retirou, o teu patrimônio a partir daí vai voltar a crescer. No ano seguinte, você pode continuar fazendo a mesma coisa. O patrimônio cresceu, a sua taxa de retirada se dilui, você tem permissão para aumentar um pouquinho essa taxa de retirada. E o contrário também é válido. O seu patrimônio começou a cair, momento ruim de mercado, estresse, bagunça nas ações internacionais, e agora você se depara com um patrimônio que vale 833 mil. Nesse momento, você vê que a sua taxa de retirada ficou muito grande. $50 mil em relação a 833 é um percentual muito mais representativo do que os 5% iniciais.
Então o que você faz? Reduz em 10% o tamanho da sua retirada. Então você passa agora a retirar 45 mil. E aí a carteira volta a se valorizar a partir daí e você segue fazendo esse ajuste. Só para tentar resumir, carteira foi bem, patrimônio cresceu, você aumenta um pouquinho quanto você pode retirar. Carteira foi mal, patrimônio diminuiu, no ano seguinte você ajusta e resgata um pouco menos. E aí você vai vivendo dessa renda. Aqui a gente também teve uma ideia de valores. 45 mil dólares, 50 mil dólares é um salário que muita gente classe média nos Estados Unidos recebe por ano. Então é uma renda que dá para você viver lá fora, inclusive. Mas para render isso no ano, tinha que ter $1 milhão investidos. Então até é legal para você já ajustar suas expectativas. Se você acha que vai investir um volume lá fora e receber muito crescimento através de renda que nem você receberia aqui no Brasil, onde você consegue 2 dígitos ou mais de dividendos, lá fora ajuste suas expectativas por conta do que eu falei, taxas de juros estruturalmente mais baixas. Por isso que a gente tem que planejar algo em torno de uma taxa de retirada entre 4% a 6%. Esses valores foram estudados pela ciência com os ativos americanos em longos prazos e os especialistas concluíram que com essas taxas você evita esgotar o teu patrimônio antes do tempo. Então se você começa aqui resgatando 10% por ano do que você tem, teu patrimônio vai murchar muito mais rápido do que você consegue usufruir dele. Então você tem que prestar atenção nisso. Talvez isso já te dê uma ideia de quanto patrimônio você precisaria ter investido para ir tirando por ano um valor que dê conta das tuas necessidades. Então, se você faz uma viagem internacional por ano e gasta 5 mil dólares para fazer essa viagem, começa a dimensionar mais ou menos quanto de patrimônio você teria que ter para que você retire mais ou menos esses 5 mil dólares por ano para fazer a sua viagem de uma maneira muito confortável. Então, com isso, eu espero que você tenha aprendido uma técnica interessante que funciona como uma tática de renda sem necessariamente ser a renda tradicional que você provavelmente está acostumado, através de dividendos e proventos. É a tática da retirada programada. Novamente, eu cresço o bolo, tiro uma fatia do tamanho da minha fome para aquele ano e assim eu pago metade do imposto, porque é 15% e não 30%, que é o peso do imposto que incide sobre dividendos. E se você quiser ter mais ideias de que ativos você poderia usar para preencher essa alocação de longo prazo, eu vou novamente fazer um convite imperdível para você. O link já está aqui na descrição para você nem perder tempo. Então deixa aqui, antes de me despedir, o convite para que você faça parte aqui da nossa grandíssima comunidade. Muito obrigado e até mais, pessoal!